Olá galera do Bonsai Sul de Minas, Diogo Snegger falando para mais um vídeo. E hoje, pessoal, nós vamos falar sobre o inverno. O que fazer no inverno, o que não fazer no inverno e o que acontece no inverno. Para quem não sabe, amanhã vai ser o nosso primeiro dia de inverno, no dia 21 de junho. Muitas pessoas aí pediram para fazer esse vídeo, muitas pessoas estão esperando também. Então, bora lá, vamos falar sobre o inverno. É muito interessante e é muito rico termos essas estações do ano, né? Nós somos abençoados com essas estações do ano. Primavera, verão, outono, inverno. Cada estação dessa, ela transforma algo, ela nos traz algo, né? No nosso cultivo do bonsai, uma das coisas que eu acho mais interessante no cultivo do bonsai é isso. É ver o quanto as plantas respondem ao mínimo de mudança climática. As plantas respondem ao mínimo. Para você ter uma ideia, você consegue perceber através das suas plantas, depois de um tempo de cultivo, claro, né? Você consegue perceber uma linguagem nas suas plantas que elas percebem quando vai chover, né? Através das brotações que aparecem, dos entrenós que se incham, você consegue perceber quando vai chover, a planta consegue perceber quando o tempo está confuso. Isso é uma das coisas que nós vamos falar neste nosso vídeo, né, sobre o inverno, sobre essa confusão que às vezes também possa existir. O nosso clima aqui no Brasil não é um clima igual em todo local, né, em todo o território nacional. Existem lugares que aparentemente às vezes nem inverno tem, né, alguns locais esquentam só um pouquinho. Aqui, por exemplo, na minha região, eu dificilmente utilizo, né, um agasalho, uma blusa de frio, né? Aqui nós fala blusa de frio. Dificilmente eu utilizo uma blusa de frio aqui, porque realmente faz muito pouco frio aqui. Mas ao mesmo tempo que é assim em alguns locais, em outros locais do país também tem uma estação quase que bem definida, mais para o sul do país, ali Curitiba, Rio Grande do Sul, são locais de muito frio, alguns locais de muita geada, e isso também é interessante da gente se ver. Quando eu vou fazer assim um vídeo sobre o inverno em si, a gente precisa levar isso em consideração. Você precisa levar as coisas que eu vou falar aqui para o clima da sua região. Mas na maioria do país, pelo menos, né, o clima é mais ou menos aí igual. Só para lembrar, eu estou aqui no sul de Minas Gerais. E vamos começar falando nesse vídeo sobre o que acontece no inverno. Aqui eu estou com uma trifoliata, para quem não conhece aí, não viu ela ainda, essa aqui é uma trifoliata, uma Flying Dragon, né, o nome popular dela é um limão japonês. Deixa eu mostrar de perto este limão japonês. É muito interessante essa planta aqui, e dá uma olhada nas folhas. Quem às vezes não tem costume, muitas pessoas quando chegam no inverno e estão com alguma espécie que ganhou de presente, etc., olha para a planta e fala: nossa, minha planta está morrendo. Se a gente bater nela aqui, ó, as folhinhas estão todas caindo. Por quê? É a hora dela outonar. Então, é o primeiro inverno que eu estou passando com essa planta aqui. Eu achei muito bonito, né, esse amarelo das folhas. Acho que eu não devia nem ter batido, devia ter esperado amarelar mais um pouquinho para fazer a foto. Porque ela estava linda, pessoal, esses dias, toda amarelinha mesmo, porque muitas folhas já se caíram. E isso acontece porque essa planta é uma planta caduca. E eu já reparei nessa planta que ela é uma planta que caduca, né, no inverno. Ela começou a caducar aí no outono e agora no inverno ele está começando a perder todas as suas folhas. E essa planta que, pelo jeito, ela é sem exceção.
Ela está perdendo aí todas as folhas. Isso acontece não só com essa, porque nós temos assim essa dimensão do outono, né? Muitas plantas, quando chegam o outono, já começam a perder as suas folhas. Algumas perdem todas as folhas no outono e as folhas voltam no inverno, que é o caso do ipê. Eu vou até mostrar para vocês, eu tenho 2 pés de ipê rosa aqui na frente da minha casa, vou mostrar para vocês ali como estão esses ipês. Aqui eu estou trabalhando com um zoom, né? Dá uma olhada, eles estão totalmente sem folhas, mas o que que tem ali? Ali tem sementes, eles estão cheios de vagem de sementes. E o que que aconteceu? Esses ipês perderam todas as suas folhas agora no outono. Todas as folhas deles caíram no outono, floresceram, né? Ficaram aí vermelhinhos de flores e agora vieram a vagem das sementes. E agora, um pouco mais para frente, aqui provavelmente aqui daqui 20, 30 dias mais ou menos, já vão começar a surgir os brotos das novas folhas. Essa é uma época em que a maioria das nossas plantas ficam feias. Feias o quê? Feias entre aspas, né? Porque também muitas plantas florescem nesta época. E esse feio também que a gente fala, né? Essa questão da planta não ter esse vigor verde de crescimento, né? As folhas ficam amarelas, mas de certa maneira isto também é uma beleza que a planta nos apresenta e é uma coisa que traz muita realização para a gente poder acompanhar um ciclo da planta, né? Acompanhar esse ciclo dela de chegar no outono, ela se adormecer, ficar com as folhas amarelas, trocar essas folhas, depois chegando ali primavera a gente vê essa brotação novamente. Muitas plantas param de crescer, literalmente se estagnam, né? Não sei se essa palavra existe, estagnam, ficam estagnadas em seu crescimento. Nós podemos ver nesse humus, o humus é uma delas. Deixa eu ver se vai dar para focar aqui. O que mais a gente pode ver aqui é pequenos brotinhos que às vezes se despontam, mas eles não crescem. O humus é uma planta que para totalmente o seu crescimento depois que entra o outono. Ele volta a crescer só no finalzinho do inverno mesmo, quando chega a primavera a gente vê. Eu até acho interessante essa planta aqui, porque quando ele começa a brotar, que eu vejo que ele começou a sua atividade vegetativa, é a hora que eu costumo fazer transplantes na maioria das minhas plantas, porque ele é meio que um cronômetro, um reloginho assim, nessa questão de sentir o clima das estações do ano. Mas o que podemos falar que acontece no inverno? As plantas não bebem água, né? As plantas param a sua... Quer dizer, elas bebem, né, em uma quantidade menor, algumas param totalmente, porque se a planta não tem folha, pessoal, a planta não tem necessidade de fazer fotossíntese, ou seja, não tem como ela fazer fotossíntese. Vou mostrar para vocês aqui um Pithecolobium. Dá uma olhada nesse Pithecolobium aqui, ó. Ele está perdendo todas as suas folhas. Né? Faltam poucas folhas aqui para se perder, e eu quero mostrar algo interessante, porque mesmo plantas da mesma espécie, elas podem apresentar maneiras também diferentes de reagir nas estações do ano. Não podemos assim, como que se diz, pensar que todas as plantas vão reagir da mesma maneira. Existem alguns fatores que, ao meu entender, faz com que as plantas reajam dessa maneira. Quer ver? Vou mostrar para vocês aqui o seguinte. Vamos dar uma olhada neste Pithecolobium aqui de perto. Já tem um tempo, desde meados de outono, que ele começou a perder as folhas e não cresceu nada. E tem um tempinho que ele começou a ficar com essas gemas latentes. Ó. Dá uma olhada. Isso aqui é a brotação
que vai vir quando começar a atividade vegetativa. Algumas folhas ainda vão cair, algumas estão caindo. E olha que interessante este outro Pithecolobium aqui, ó. Ele está cheio de folhas amarelas, eu pensei que ele ia se caducar inteiramente, mas as gemas dele, que estavam iguais a essas aqui, de repente cresceram, se desabrocharam e estão aí em desenvolvimento, ao mesmo tempo que está também perdendo as folhas. Então, esta planta não reagiu igual a esta planta, embora sejam da mesma espécie. E nisso, às vezes, as pessoas falam, minha planta aqui não param de crescer, eu vou adubar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, por ser inverno, etc. E é dessa maneira. Mas não se enganem, pois a brotação primaveril é muito diferente dessas brotações esporádicas que temos em algumas plantas. Aqui nós podemos ver um limão, né, que ele está totalmente vigoroso e totalmente crescendo. Dá uma olhada no tamanho das folhas desse limão, o quanto ele está sadio. Bokashi BSM, galera, vamos experimentar aí o Bokashi BSM. Vejam bem, a planta não apresenta nenhum tipo de estacionamento no seu crescimento. Muito pelo contrário, está crescendo vigorosamente, assim como outros limões ali também. Voltemos à fita. Este piteco apresenta as folhas caducando, algumas gemas brotando, este totalmente estacionado. Este aqui fiz uma poda nele, tem até um vídeo aí, não muito atrás deste, onde eu fiz uma intervenção neste. Fiz a poda, ó, está totalmente verde, sem nenhum sinal, tem um brotinho saindo aqui, sem nenhum sinal de que está caducando. Algumas folhas que estão amarelas aqui, acho que é onde a tesoura pegou. Este outro aqui está totalmente estacionado em seu crescimento. Os nossos pitecos da série Bonsai a partir de semente, desde o último vídeo que fizemos, não fiz nada neles, estão totalmente também estacionados, sem nenhum tipo de gema latente. Estão totalmente aí parados, não apresentam folhas amarelas que estão caducando, mas estão estacionados em seu crescimento. Alguns ficos estão crescendo meio que vigorosamente. Dá uma olhada aqui, galera, nas folhas desses ficos aqui. Olha o tamanho dessa folha e olha o vigor de crescimento dessas plantas. Osmocote e Bokashi BSM, é propaganda mesmo, experimente o Bokashi BSM. Vamos ver aqui mais ficos, limão brotando, ficos totalmente aí em seu estágio de crescimento. Este aqui já está um pouco aí estacionado. Cambuí. Eu sempre tive, né, nos cambuís, todos os meus cambuís são a partir de semente. Os meus cambuís sempre cresceram bastante nesse período de inverno, inclusive dando botões de flores, né? Os cambuís nesta época, eles nunca pararam de crescer aqui no meu cultivo. A azaleia dando flores, né, algumas flores da azaleia aqui, vários botões para sair também. Esse aqui é um prezinho que eu ganhei de presente. Então a azaleia nos apresenta flores nesta época. A minha Erica japônica também está aí cheio de botões por vir, né? Alguns botões já estão abertos, mas ela vai florescer demais. Muitas flores estão vindo aqui neste pezinho de Erica japônica. Embora inverno também, este Pithecolobium aqui, ó, está brotando à torta e à direita, com brotações bastante verdes, folhas bastante verdes, e está aí bastante denso na sua brotação, embora estejamos no inverno. Fiz uma intervenção não tem muito tempo neste Pithecolobium aqui.
Aqui também temos outro Pithecolobium que respondeu com brotações, uma intervenção bem drástica. E temos este Pithecolobium também que está brotando em sua intervenção. Plantas que sentem bastante também essa questão de inverno, que se estacionam, né? Eu tenho uma ali, esqueci de mostrar, que são os Acers, né? Ou Acer, Aceres. Os Aceres, eles também se estacionam bastante neste período de inverno. Mas o que poderíamos falar? Eu acredito que seja isso. As plantas no inverno, elas têm suas peculiaridades e nós podemos ver que nem sempre, mesmo sendo as mesmas espécies, elas vão reagir de maneiras iguais. Como que se dá isso e por que se dá isso? A perca das folhas, a planta perder as folhas no inverno, algumas florescerem, algumas darem sementes, isso faz parte do ciclo natural da planta. Se a sua planta está caducando, perdendo as folhas, ou florescendo, ou dando sementes, fique feliz, pois a planta se encontra em um bom estágio de maturidade. A planta, na sua genética em si, vamos dizer assim que ela está em uma condição adulta, porque é diferente, né, principalmente nas mudas. As mudas não apresentam essas características que as plantas mais maduras, né, têm, de perder as folhas, florescerem. Então, quando isso ocorre na planta, é questão de maturidade e que a planta está com seu cronômetro, né, trabalhando de uma maneira, eu não vou dizer correta, mas sem quebras de ciclo. Nós podemos ver, né, nesses Pithecolobiums, as fabáceas são plantas que me encantam bastante nessa arte do bonsai, porque tem para todos os gostos e tipos. E essa questão, às vezes, de um Pithecolobium estar apresentando de uma maneira, outro Pithecolobium está reagindo de outra maneira, mesmo em sendo períodos iguais, né? Períodos iguais, mesmas espécies. Eu acredito que isto ocorre por quebras de ciclo, né? Porque quando a planta se encontra em um estágio em que fazemos poucas intervenções, poucas podas, a planta já se encontra estável em sua condição de bonsai, eu acredito que ela alcança essa maturidade quando a planta está descansada de intervenções, descansada de transplantes, descansada de podas. Então a planta chega em sua maturidade e vai viver essas estações do ano. Ela vai florescer na sua época que for de dar flores, vai perder as folhas na época que é de perder as folhas, dar as sementes e crescer na época que for de crescer. Isso eu acredito que ocorreu nesses Pithecolobiums, porque a planta, ela tenta sempre se adaptar àquilo que está acontecendo com ela. Então, essa questão de uma reagir de uma maneira, outra reagir de outro, é essa questão de maturidade e questão da planta estar madura em seus ciclos, sem intervenções talvez, porque a planta, pessoal, isso aqui não são só folhas, ramos e galhos. Dentro da planta existem muitos hormônios, muitas substâncias próprias dela. Inclusive, eu esqueci o nome da substância, no vídeo sobre outono eu mencionei sobre ela. A planta produz um tipo de ácido que se acumula na base dos pecíolos, que fazem as folhas se amarelar e cair. É um hormônio da planta. Então talvez certos tipos de poda que fazemos na planta, talvez interrompamos esses hormônios a estarem ali na planta, e a planta talvez não produza ele mais para que vá até os pecíolos e as folhas caírem. Essa é uma das características e uma das coisas que acontecem no inverno. Então senta que nós vamos falar bastante. Agora vamos falar sobre o que fazer no inverno, o que eu devo fazer no inverno com as minhas plantas.
O inverno é uma época onde as plantas também ficam um pouco mais suscetíveis a fungos. Então o inverno é uma boa época para a gente fazer uma aplicação de cauda sulfocálcica nas plantas. Se você não usa cauda sulfocálcica ou tem algum outro tipo de fungicida, é uma época legal para fazer uma aplicação de prevenção, né? As jabuticabas, por exemplo, faz muito tempo, né, que eu não tenho esse problema com fungos na jabuticaba, que ela é muito suscetível à ferrugem. As jabuticabas, por exemplo, houve uma época que eu tive muito problemas com fungos na jabuticaba durante o inverno. Os ácaros também. Os juníperos merecem uma atenção especial no inverno. Os juníperos são plantas que precisam, para que eles mantenham-se, né, sempre bonitos e vistosos e com suas brotações bonitas, essa aplicação de cauda mensal. Então, no inverno, é bom nos atentarmos neste ataque de fungos, ok? Embora as plantas estejam dormindo, mas é nítido a gente ver, mesmo aquelas que não estejam dormindo, é nítido a gente poder ver se a planta está legal ou se não está legal. E uma aplicação às vezes preventiva, eu não uso, já usei tem muito tempo, a cauda bordaleza. Né? A cauda bordaleza no inverno, uma aplicação de cauda bordaleza no inverno, 1, 2 aplicações, como preventivo, são coisas que podem ajudar as plantas a atravessarem esse período. Adubar as plantas no inverno. Devo adubar as minhas plantas no inverno? Olha, vamos pegar novamente aqui uma planta estacionada. Essa planta aqui não tem por que eu fazer adubação nesta planta aqui, né? As minhas plantas que estão em crescimento, onde eu vejo que elas estão crescendo, eu faço uma adubação sim. Sobretudo eu dou preferência para uma adubação orgânica. As plantas que se encontram em estágio de crescimento, você pode e, não vou falar deve, mas se você adubar, você vai estar ajudando a ela crescer mais um pouco. Mas se a sua planta não está crescendo, você vê que a sua planta está estacionada, se você adubar, você vai estar jogando adubo fora. E sem falar por quê, e sem falar também na questão da rega, que é essa planta aqui, por exemplo, ó, a gente vê que ela está até com musgo ali, né, que às vezes eu vou regar outras plantas, a água cai nela. A absorção de água da planta no substrato é quase zero, pessoal. A planta, quando está estacionada, nem a água do substrato ela bebe, ela fica bem quietinha. Então, no inverno, é muito importante prestar atenção no substrato. Se o seu substrato estiver úmido, não regue essa planta. Se o seu substrato estiver molhado, não regue de maneira alguma ainda se estiver molhado. Então é preciso uma atenção especial na rega, porque se no decorrer do tempo, né, frio, e sempre ali aquele substrato molhado, pode ocorrer o apodrecimento das raízes, você pode até perder a sua planta, e a planta, quando chegar na primavera, não vai estar com uma saúde tão boa assim, porque criou fungos, proliferou coisas que não vão ser legais para a planta dentro do substrato. Então, rega equilibrada, né? Regue quando você vê que o substrato está mais seco. Até porque, na natureza, se for para a gente notar, essa é uma época de seca. É uma época onde as árvores da natureza têm menos água, né? Tem menos ou menos. As árvores da natureza têm uma quantidade menor de água. Chove muito pouco, pelo menos aqui na minha região, raramente chove. Então, atenção nas regas. Adubação somente se a planta se encontrar em estágio de desenvolvimento. Este Pithecolobium aqui, embora esteja crescendo, né, não se encontra adubo. A última vez que eu adubei, porque às vezes, né, o osmocote ele é muito utilizado na adubação do bonsai. Então, às vezes você fez uma adubação aí há 2 meses atrás com um osmocote que dura 6 meses.
ou que dura 3 ou 4 meses. Então este osmocote ainda vai estar valendo na sua planta. Então a adubação, se a planta estiver se desenvolvendo, você pode fazer uma adubação de leve. E volto a frisar, esse desenvolver e esse crescer da planta no inverno é muito diferente do desenvolver e crescer da planta em seu estágio de crescimento, em sua estação de crescimento, que é de primavera até o final do verão. É bem diferente e isso a gente nota, porque quando a planta está em seu estágio vegetativo, naquela temporada de chuva, onde ela bomba mesmo, se explode em brotações, ali você põe adubo e tudo aquilo que está de crescer se desabrocha e cresce mesmo. Mas o que podemos falar sobre o que fazer no inverno? As plantas podem e devem continuar no sol. É preciso tomar cuidado se na sua região é uma região suscetível a geadas, né? Se algumas regiões têm um frio muito intenso e geia bastante com facilidade, a geada mata a sua planta sem pedir licença, principalmente as folhosas. Os juníperos, né? Às vezes a gente costuma ver fotos de juníperos cobertos de neve, etc. Eu não sei como que é isso no bonsai. Se quem tem junípero aí, eles ficam aí na geada, etc. Mas se você puder proteger a sua planta de geadas, se você vê que vai gear, se você vê que o frio está muito intenso, você pode trazer a sua planta para o interior ou uma área coberta durante a noite. Então isso também é importante. Mas o mais importante de tudo sobre o que fazer no inverno é ficar atento às regras. E tem uma outra regra que costumamos dizer também. Eu sempre costumo falar para as pessoas o que eu faço no inverno na minha planta. Eu sempre falo nada, né? Porque no inverno realmente não temos quase nada para poder fazer nas plantas. Salvo aquelas plantas que estão ali se desenvolvendo, que você quer fazer uma ramagem, que você quer às vezes posicionar um galho, mas intervenções drásticas como poda drástica, transplante, aí a gente já vai para entrar na questão do que não fazer, né? Então já vamos mudar aí para essa questão do que não fazer no inverno. O que não fazer no inverno? Intervenções drásticas, podas drásticas, podas onde os galhos vão ficar sem folhas, transplantes. Não estamos em uma época boa para poder fazer transplante, né? Nós vemos o nosso Pithecolobium dumossum da nossa série Bonsai a partir de semente, que ele está estacionado desde quando fizemos o transplante daquela planta. Ela está totalmente parada, sem nenhuma brotação, e ela vai brotar somente quando estiver chegando o final do inverno. Então você fazer um transplante numa época dessa, mesmo a planta estando em seu estágio de desenvolvimento, isso vai ser um baque muito grande para a planta. Esse é um momento, pessoal, legal para deixar a planta ser, deixa a planta crescer, né, sem fazer muita coisa na planta. Podas estruturais, podas de manutenção, se pode fazer na planta, tipo limão, que nós vimos ali, né? Este limãozinho aqui, ó. Este limão, eu vou fazer uma poda nele para poder ter um pouco dessa distribuição de energia. Para que alguns galhos não fiquem muito mais grossos que os outros. Mas são intervenções onde vão ficar folhas, por exemplo, esse humus. Algumas pessoas, às vezes, têm um humus, vê essas folhas todas amarelas, esquisitas, falam, eu quero renovar as minhas folhas, começou a aparecer uns brotinhos ali. Vai lá e faz uma intervenção na planta, né? Acaba que perde esse ciclo, deixa a planta perder esse ciclo, não deixa ela atravessar este inverno por si só. Então, intervenções drásticas como podas, transplantes, podas que eu digo, pessoal, são podas drásticas, podas onde nós vamos ali fazer podas de galhos grossos mesmo, deixá-los sem folhas, porque a planta não vai responder da maneira que deveria.
ou a eficácia dessa intervenção não vai ser a mesma eficácia que fosse em um período mais adequado, que seria o final do inverno, ok? Mas o que não deveríamos fazer no inverno? Eu acredito que seria isso, né? Sem muitas frescuras. Devo semear, vamos falar sobre as sementes, né? Devo semear no inverno? Olha, eu costumo ver essa questão da semente pelo seguinte: se a espécie que você quer plantar a semente for uma espécie que produz a semente no inverno, você pode, não vou dizer você pode, eu planto, né? Por exemplo, eu tenho várias sementes ali de pitecolóbio e resolvo plantar essas sementes. Por quê? A planta me deu essa semente nessa época, então podemos plantar. Mas se você quiser ou puder esperar até o final do inverno, o germinar dessa semente, a brotação e o crescimento vai ser uma resposta muito melhor do que você plantar essa semente agora. Algumas sementes podem ser guardadas por um período maior de tempo, até porque se for para a gente olhar, muitas plantas produzem a semente nesta época, mas com uma casca dura, né, que protege essa semente até as chegadas das chuvas, né, até a chegada de bastante chuva aí no final do inverno, no início da primavera, que vai fazer com que essas sementes nasçam e cresçam no período adequado também. Agora, se a semente que você adquiriu for uma semente de casca mole, que não dá para você guardar essa semente, como por exemplo algumas sementes de laranja, etc., então você pode fazer o plantio dessa semente. E tudo isso que eu falei para trás, juntando com isso que eu falei até agora, é questão também de manejo e prática, né? Sempre manejo e prática, conhecimento das suas plantas, conhecimento do seu clima é fundamental. Porque as plantas, pessoal, elas também reagem diferentemente em períodos, em distâncias curtas. Talvez aqui as plantas estão reagindo dessa maneira, mas talvez 100 quilômetros, uma cidade 100 quilômetros longe daqui, ou 50 quilômetros, talvez o clima lá, as plantas vão reagir de uma outra maneira, diferente também. Tudo é questão de clima. As plantas conseguem reconhecer o mínimo de mudança de temperatura. Eu fiz uma pesquisa com algumas pessoas, né? Perguntei sobre essas questões de clima, como que está o clima na sua região. Na pesquisa que eu fiz, perguntando às pessoas de vários locais do país, a maioria das pessoas falaram que o clima está mais seco, né? Tem uma quantidade menor de chuva, as pessoas mencionaram. Então isso é uma coisa que também pode influenciar no nosso cultivo. Eu me lembro que, acredito que há 1 ou há 2 anos atrás, algumas pessoas estavam discutindo que eu digo no bom sentido, conversando sobre os seus acers, né? Que os acers tinham começado a outonar ou a se caducar mais cedo. Alguns estavam caducando, outros não, devido a essa questão de mudança de clima, essa questão de aquecimento. E sobre a questão de frio, eu notei, né, desde quando eu era mais jovem, que eu ainda sou uma criança, desde quando eu era mais jovem, eu notei que na minha região não faz mais tanto frio como fazia antigamente na minha época de infância. Muitas pessoas disseram que não notaram essa questão de mudança na temperatura do inverno. Muitas falam que o inverno continua como sempre foi, sobretudo na região sul do país. Mas muitas dessas pessoas também falaram sobre essa questão de tempos mais secos com pouca chuva. Então acredito que estas seriam as dicas de inverno. É sempre interessante, né? Devia ter falado isso no começo do vídeo. É sempre interessante quando vocês forem assistir
esses tipos de vídeo vocês anotarem, né? Porque eu vou falando, muita coisa fica aí no subconsciente de vocês, porque essa é uma maneira de aprender, né? Que a informação chega até dentro de nós, o nosso cérebro muitas vezes processa e guarda essa informação e a retira, né, quando necessário. É interessante demais isso e eu gosto muito. Mas é interessante a gente também anotar, né, essas questões sobre o que fazer, o que não fazer e o que acontece no inverno. E se ficou... vamos falar um pouquinho sobre juníperos, né? Eu não tenho muita experiência com juníperos e pinheiros, sobretudo pinheiro negro. A minha experiência é quase zero. Eu tenho ali alguns pinheiros negros que eu cultivo desde mudinhas jovens, que eu ganhei, mas eu não tenho como passar para vocês algo a respeito disso, porque eu ainda estou aprendendo. Os juníperos horizontais é uma exceção nessa questão, pois os transplantes dos juníperos horizontais, né, eu acredito que os juníperos, de uma maneira geral, eu sempre faço de meados a final de julho. São uma exceção essa questão dos transplantes dos juníperos. Não que você não possa fazer esse transplante no final do inverno, mas eu gosto de fazer, foi assim que eu aprendi e sempre tem dado certo desta maneira. Transplantes de juníperos e pinheiros eu aprendi dessa maneira. É feito em meados do inverno, ou seja, de meados de julho até final de julho, é a época que eu costumo fazer estes transplantes dos juníperos e dos pinheiros. E nunca deu errado comigo na questão nesse segmento de juníperos e pinheiros. Beleza? E se você gostou do vídeo, deixa seu joinha, se inscreve no nosso canal. E se ficou alguma dúvida nessa questão de inverno, deixa aí nos comentários, faça sua pergunta aí que vamos tentar responder. Abraço fraterno, até o próximo vídeo.